Lucas mandou o recado no grupo de mensagens da família. Achamos que seria bom a minha mãe dar um tempo e não vir nos visitar por uns dias. Patrícia, minha nora, reagiu imediatamente com um emoji de coração. Minha resposta foi seca e direta. Compreendido. Respeitarei a vontade de vocês. Aproveito para informar que também darei um tempo no pagamento do aluguel do apartamento de vocês e nos depósitos mensais de R$ 4.500. Naquela noite, meu celular não parou de tocar um segundo sequer. Sabe aquela sensação de que o mundo desabou sobre sua cabeça? Eu estava na cozinha, mexendo uma compota de figo no tacho de cobre. Uma receita antiga que aprendi com minha tia e que o Lucas devorava quando era pequeno. O vapor açucarado subia, perfumando a casa com um aroma que me trazia paz. De repente, o aparelho vibrou no balcão. Era uma notificação do nosso grupo familiar. Sequei as mãos no meu avental de linho bege. Aquele manchado por anos de encomendas e festas, e desbloqueei a tela. Meu coração estava leve. Imaginei que fosse Lucas confirmando o churrasco de domingo, ou a pequena Alice enviando um áudio engraçado. Aos 65 anos, eram esses momentos que davam cor à minha rotina. Mas o texto que li fez meu sangue gelar nas veias. Pessoal, decidimos que é melhor a mãe se afastar um pouco. Estamos numa fase complicada e precisamos de privacidade. Aquelas poucas frases foram suficientes para demolir 3 décadas de entrega total, de noites em claro assando bolos para vender, de dores nas costas e varizes, de desejos próprios sufocados para garantir o futuro dele. Li e reli aquela mensagem, tentando encontrar algum outro significado, algo que não doesse tanto. Mas a verdade estava nua e crua. Meu filho, meu único menino, aquele que criei sozinha depois que o pai foi embora quando eu tinha apenas 32 anos. Estava me expulsando da vida dele. E logo abaixo, como um golpe final de crueldade, vi o coraçãozinho vermelho enviado pela Patrícia. Aquele ícone minúsculo doeu mais que tudo. Era como se fosse uma piada interna, uma confirmação de que eu não passava de um estorvo naquela vida perfeita que ajudei a financiar. Minha irmã Clara estava no grupo. Visualizou e não disse nada. Meu cunhado Roberto também. O silêncio foi total. Ninguém questionou. Lucas ficou maluco, desliguei o fogo. A calda dos figos parou de ferver, mas dentro de mim a temperatura só subia. Desabei na banqueta da cozinha e deixei o celular escorregar da mão. Como permiti chegar a esse ponto? Eu que trabalhei dobrado em 2 confeitarias para pagar a faculdade dele. Eu que nunca viajei para o exterior, porque cada centavo era guardado para garantir que nada lhe faltasse. Eu se recusei pedidos de namoro porque não queria colocar nenhum homem dentro de casa que pudesse competir com a atenção que eu dava ao meu filho. Agora, com a idade chegando e o corpo pedindo descanso, eu estava sendo descartada como uma embalagem vazia. Mas o pior não foi o texto dele, foi a reação dela. Aquele gesto casual de aprovação me mostrou meu verdadeiro lugar naquela casa. Uma inconveniência. Respirei fundo. O cheiro de figo em calda, antes delicioso, agora me embrulhava o estômago. Lembrei de cada vez que mordi a língua para não dar palpite na criação da Alice. De cada sorriso amarelo que dei quando a Patrícia me tratava com indiferença, torcendo para ser apenas uma fase ruim. Peguei o celular novamente. Meus dedos tremiam, mas não de tristeza. Era uma fúria lúcida e gelada. Comecei a digitar. Cada letra era uma sentença. Combinado, Lucas. Vou respeitar o espaço que pediram. E, coerentemente, vou me afastar também do pagamento do aluguel do apartamento de luxo onde moram, da mesada de R$ 4.500 e da mensalidade da escola bilíngue da Alice. Espero que esse espaço seja muito proveitoso para vocês. Um abraço, mãe. Apertei enviar. Joguei o telefone no sofá da sala, voltei para o fogão e virei o tacho no lixo. Joguei fora horas de trabalho e memórias de uma vida inteira, porque naquele instante compreendi uma verdade absoluta. Amor sem reciprocidade é apenas servidão. O telefone começou a tocar desesperadamente minutos depois, mas eu já não estava lá para atender. E é assim que começa a história de como aprendi a valorizar
A única pessoa que nunca me abandonou. Eu mesma. Se você quer saber o que aconteceu depois desse dia fatídico e como eles reagiram ao corte financeiro, continue aqui. O que vem a seguir vai fazer você repensar quem você mantém na sua vida. Deixa eu te explicar como foi que me tornei uma estranha indesejada dentro da família que eu ajudei a edificar. Ninguém acorda num belo dia e decide se tornar um capacho. É um processo lento, silencioso, como uma infiltração na parede que você só percebe quando o reboco cai. Tudo começou há uns 3 anos, num domingo chuvoso. Eu estava na sala, pregando um botão numa camisa, quando Lucas me ligou eufórico. Mãe, conheci a mulher da minha vida. Quero te apresentar a Patrícia. Meu coração de mãe se encheu de alegria. O Lucas, já com seus 32 anos, sempre foi muito fechado para namoros. Ouvir aquela empolgação na voz dele me deu esperança. Imaginei que ele finalmente teria sua própria família, sua felicidade. A primeira vez que a vi, achei deslumbrante. Cabelos longos e escovados, maquiagem impecável, unhas de porcelana que deviam custar uma fortuna. Ela sorriu, me deu um abraço apertado e disse: Dona Helena, o Lucas fala tanto da senhora. A senhora é um exemplo. Aquela voz mansa e doce. Mal sabia eu que deveria ter desconfiado ali mesmo. Os primeiros meses foram tranquilos, jantares, conversas polidas. Mas os sinais de desprezo começaram sutis. Lembro de uma vez que fiz uma torta de limão, a favorita do Lucas desde pequeno. Levei toda orgulhosa para um almoço. A Patrícia olhou para a torta, deu um sorrisinho amarelo e disparou. Ai, que gentileza, Helena! Mas a gente cortou o açúcar aqui em casa. O Lucas está focado na dieta. E empurrou a travessa para o canto da mesa, como se fosse lixo. O Lucas não abriu a boca para me defender. Depois veio o casamento. Uma cerimônia cara num buffet de luxo. Tentei opinar, ajudar na organização, mas a Patrícia já tinha resolvido tudo com a mãe dela, a Berenice. No dia do casamento do meu único filho, eu me senti apenas uma convidada comum, deslocada no meio da festa. Mas o pesadelo real começou depois da lua de mel, quando os pedidos de dinheiro iniciaram. No começo eram quantias pequenas. Mãe, empresta R$1.200? A Pati precisa fazer um curso de especialização urgente. Emprestei. Afinal, era pro futuro deles. 2 semanas depois. Mãe, o ar-condicionado pifou. Você tem R$3.000 para ajudar a gente a trocar? Ajudei. 1 mês depois. Mãe, o carro deu problema no motor. R$3.500. Paguei novamente. Minha lógica era sempre a mesma. É meu filho. Se ele está precisando, eu tenho que acudir. Até que veio o golpe maior. O Lucas apareceu aqui em casa numa quarta-feira à noite, com aquele olhar de menino que fez arte. Sentou no sofá, inquieto, e soltou a bomba. Mãe, achamos o apartamento dos sonhos. Cobertura, condomínio seguro, perfeito para quando vierem os netos. Mas a entrada é pesada. R$110.000. R$110.000. Meu estômago gelou. Era praticamente toda a minha reserva de emergência. O dinheiro da venda de um terreno que o Antônio, meu falecido marido, tinha deixado. Era minha segurança para a velhice. Mas olhei para o Lucas, vi os olhos do pai dele implorando e pensei: para que serve segurança se não for para ver meu filho feliz? Resgatei as aplicações, vendi o que tinha e dei o cheque. O Lucas chorou, me abraçou, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Recebi uma mensagem da Patrícia. Obrigada, sogrinha. Você é um anjo na terra. 3 meses de casa nova e o telefone tocou. Era o Lucas, desesperado. Mãe, a prestação do financiamento pesou. São R$3.800. A promoção da Pati não saiu e meu salário não cobre tudo. Você assume só por uns meses até a gente se ajeitar? Só por uns meses. Eu sabia que era mentira. No fundo, a gente sempre sabe. Mas mãe tem essa mania feia de querer acreditar. Assumi a parcela do apartamento. E aí virou rotina. Primeiro, pediam R$2.500 para as compras do mês. Depois subiu para R$4.000. Até chegar aos valores fixos que eu pagava religiosamente. Cancelei meu plano de saúde particular.
Parei de pintar o cabelo no salão. Comecei a economizar na feira. Tudo para garantir o conforto deles. Só que a matemática era cruel. Quanto mais eu dava, menos eu recebia. Os almoços de domingo começaram a rarear. Mãe, estamos exaustos, vamos ficar em casa. Ou, Helena, hoje a família da Berenice vai vir. Fica pra próxima, tá? Quando eu ligava, o Lucas atendia apressado. Mãe, tô enrolada no trabalho, já te ligo. E nunca ligava. Quando Alice nasceu, minha netinha, achei que tudo mudaria. Mas foi pior. A Patrícia não gostava que eu pegasse a bebê no colo. Dizia que acostumava mal, ou que precisavam criar o vínculo de pais e filhos. Eu que criei um homem sozinha, tinha que pedir autorização para segurar minha neta. E o Lucas apenas concordava com a cabeça, submisse às vontades dela. Foi assim, degrau por degrau, que deixei de ser a matriarca e me tornei o caixa eletrônico da família. Até a noite daquele jantar. O jantar que mudou o rumo de tudo. Mas isso eu preciso te contar com detalhes na próxima parte. Porque o que aconteceu naquela noite foi a gota d'água que fez transbordar um copo que eu nem sabia que já estava cheio. Cerca de 3 semanas antes daquela mensagem que detonou minha vida, recebi um convite que reacendeu uma esperança tola em meu peito. A esperança ingênua de quem se recusa a enxergar a realidade. Patrícia me ligou numa tarde de terça-feira. Helena, queríamos que você viesse jantar aqui no sábado. Estamos com saudades. A voz dela soava animada demais, quase teatral. Mas decidi ignorar minha intuição. Fazia 4 meses que eu não entrava no apartamento deles. 4 meses de desculpas esfarrapadas e agendas lotadas. Aquele convite parecia uma bandeira branca. Passei a semana em função daquilo. Fui ao cabeleireiro e gastei R$60 numa escova. Um luxo que não cabia no meu orçamento, mas eu queria estar apresentável. Escolhi minha melhor túnica de seda azul marino, aquela que o Lucas dizia que realçava meus olhos. Comprei um vinho de R$85, já que a Patrícia vivia postando fotos de rótulos caros no Instagram. E preparei o meu famoso pavê de abacaxi com coco. Aquele doce não era apenas açúcar e creme, era história. Quando o Lucas tinha 8 anos e quebrou o braço caindo da bicicleta, prometi que faria o melhor doce do mundo, para ele parar de chorar. Na época, sem batedeira, bati o creme na mão até o braço doer. Quando ele provou, abriu um sorriso banguela e disse: Mãe, isso tem gosto de nuvem. Desde então, aquele pavê era meu abraço em forma de comida para todos os momentos difíceis. Cheguei à portaria do prédio deles pontualmente às 7 da noite. Segurava a travessa de vidro com as 2 mãos, sentindo o coração disparar. A Patrícia abriu a porta calçando pantufas de unicórnio. Nem tinha se arrumado. Usava uma calça de moletom velha e uma camiseta larga, com o cabelo preso num coque mal feito. Oi, Helena, entra aí. Nada de abraço, nenhum sorriso caloroso. Entrei. O cheiro de gordura saturada dominava o ambiente. Caixas de hambúrgueres artesanais se acumulavam na ilha da cozinha. Eles me chamaram para jantar e pediram fast food. Desculpa, a semana foi corrida, não deu tempo de preparar nada, disse ela, sem nem me encarar, voltando para o sofá e para a tela do celular. O Lucas saiu do corredor, enxugando as mãos. Oi, mãe. Um beijo estalado no ar, perto da bochecha, frio. Senta aí, fica à vontade. Fiquei parada no meio da sala, segurando o pavê e o vinho caro, me sentindo uma peça de decoração que não combinava com o ambiente. A pequena Alice brincava no tapete. Quando me viu, largou o tablet. Vovó! Foi o único momento de calor naquela noite. Alice, deixa a vovó sentar, não fica em cima. Patrícia cortou ríspida. Coloquei o doce na geladeira. Ninguém disse que delícia ou obrigada por trazer. O pavê virou um objeto invisível. Sentamos para comer. Eles devoraram os hambúrgueres com as mãos, direto das embalagens, enquanto eu tentava equilibrar o meu num pratinho de sobremesa. O silêncio era pesado, interrompido apenas por mastigadas e goles de refrigerante.
Foi quando a Patrícia limpou a garganta. Sabe, Helena, eu estava ouvindo um podcast sobre como a geração de vocês tem dificuldade de entender limites. Ela riu, olhando para o Lucas como se buscasse cúmplice. Ele apenas sorriu de canto, concordando. É verdade, né? O mundo mudou. Pois é, continuou ela, mordendo uma batata frita. Tem muita mãe que cria uma dependência tóxica dos filhos. Acha que o filho tem obrigação de dar satisfação o tempo todo, de estar presente. Eu acho isso tão sufocante. Meu estômago embrulhou. Ela não disse meu nome, mas cada sílaba era endereçada a mim. O casal precisa de ar, de privacidade. Não dá pra ter gente querendo participar de tudo, opinando na rotina da casa. Engoli o pedaço de pão que parecia ter virado pedra na minha garganta. Eu nunca fui de aparecer sem avisar. Não tô falando da senhora, claro. Patrícia emendou com um sorriso cínico. É só um comentário sobre o que eu vi. Mas era sobre mim. Cada palavra era uma pedrada disfarçada de conversa casual. Olhei para o Lucas. Ele permaneceu calado. Não disse, mãe, imagina, você não é assim. Apenas baixou a cabeça e continuou comendo. A noite se arrastou. Tentei brincar com Alice, mas logo a mandaram para a cama. Ofereci ajuda para recolher o lixo do lanche, mas disseram que a diarista faria no dia seguinte. Às 9h30, levantei para ir embora. Ninguém insistiu para que eu ficasse. Ah, mãe, espera. Lucas disse que eu já estava com a mão na maçaneta. Meu coração teve um sobressalto. Pensei que ele fosse me abraçar, pedir desculpas pelo clima horrível. Você já fez a transferência desse mês? O boleto do condomínio vence amanhã cedo. Dinheiro. Era só isso. Eu era apenas um lembrete de pagamento. Já depositei na sexta-feira, respondi, sentindo algo se quebrar definitivamente dentro do meu peito. Ah, beleza, obrigado. Vai com Deus. Saí dali e entrei no meu carro velho. Não chorei. Fiquei parada, segurando o volante com força, olhando para a varanda iluminada daquele apartamento que eu sustentava, me perguntando em que momento exato eu deixei de ser família e virei um estorvo necessário. Liguei o motor e dirigi para casa no piloto automático, anestesiada. Assim que entrei em casa, fui direto para a geladeira. Havia guardado um pedaço do pavê para mim. Comi em pé, sozinha, na quietude da minha cozinha. Mas o doce já não tinha gosto de nada. Naquele momento, finalmente compreendi. Não importa o quanto você ame, o quanto se doe. Se não há respeito do outro lado, você está apenas sobrevivendo de migalhas emocionais. 2 dias depois, descobri algo que transformaria aquela dor em resolução. Ouvi o que jamais deveria ter escutado. Sabe aquelas coisas que, uma vez ouvidas, nunca mais saem da cabeça? Ficam gravadas na memória como ferro em brasa. Foi exatamente assim. 2 dias após aquele jantar desastroso, acordei pensando na Alice. Minha neta completaria 6 anos na semana seguinte, e eu havia passado o mês todo tricotando um cardigã para ela. Não era uma peça qualquer. Era de lã antialérgica, num tom de lavanda que ela adorava, com botões de madrepérola em formato de flor. Bordei as iniciais dela na barra, para Alice, com o amor da vovó Helena. Cada ponto dado ali carregava uma oração, um desejo de proteção. Eu queria que ela tivesse algo único, feito pelas mãos da avó, algo que nenhuma loja de shopping poderia oferecer. Liguei pro Lucas avisando que passaria lá para deixar o presente adiantado. Ninguém atendeu. Tentei o celular da Patrícia. Chamou até cair na caixa postal. Mandei mensagem no WhatsApp. Visualizada e ignorada. Decidi ir mesmo assim. Eram 2 da tarde, horário em que Alice chegava da escola. Eu podia apenas entregar o pacote e ir embora, sem incomodar. Quando cheguei, o portão da garagem estava entreaberto. Provavelmente o entregador de água tinha deixado assim. Subi até a porta principal, segurando o embrulho de papel celofane. Toquei a campainha. Nada. Toquei novamente. Silêncio. Mas ouvi vozes lá dentro. Parecia a TV ligada. Girei a maçaneta devagar. A porta estava destrancada. Oi, tem alguém em casa? Chamei, entrando com cuidado. A sala estava vazia, mas o som de conversa vinha da cozinha. Não era televisão. Eram pessoas falando.
Meu instinto gritou para eu dar meia volta, mas uma força maior me puxou para dentro. Eu precisava entender por que estava sendo tão evitada. Caminhei pelo corredor. A porta da cozinha estava encostada. E então ouvi a voz da Patrícia, nítida e estridente. Tô te falando, mãe! Não suporto mais essa mulher! Parei gelada. Ela falava ao telefone com a Berenice, no Viva Voz. Ela vive querendo dar pitaco. Outro dia veio me ensinar a fazer papinha pra Alice, como se eu fosse uma incompetente. Eu finjo que escuto, sorrio, mas por dentro tô explodindo. Apertei o pacote do cardigã contra o peito. Eu nunca ensinei nada, só comentei, uma única vez, que amassar a banana com um garfo ajudava na digestão, conselho que minha própria mãe me dera. E o Lucas não fala nada? A voz da Berenice ecoou metálica. Ah, ele é um banana com a mãe, né? Diz que ela sempre foi assim, que temos que ter paciência. A voz da Patrícia destilava veneno. Mas paciência tem limite. Só porque a velha paga a casa e as contas, acha que comprou o direito de controlar nossa vida. Minhas pernas fraquejaram. Foi quando ouvi a voz do meu filho. Pati, desliga isso aí. Depois você fala com a sua mãe. Calma, já tô terminando. Mãe, te ligo depois. Silêncio. E então a voz cansada do Lucas. Você precisa pegar leve com ela. Ela é sozinha. Nós somos tudo que ela tem. É por isso que ela fica em cima. Isso é doentio, Lucas. Ela precisa viver a vida dela. Arrumar um namorado. Entrar num bingo. Sei lá. Bingo? Como se eu fosse um móvel velho, precisando ser remanejado para não atrapalhar a circulação. Eu sei. A voz do Lucas saiu fraca, sem defesa real. Sabe? Então resolve. Patrícia aumentou o tom. Eu não casei contigo para virar refém da tua mãe. Toda hora vou levar um doce. Vou ver a Alice. Posso ir no domingo. Eu não aguento mais. Houve uma pausa longa e dolorosa. Vou conversar com ela, Lucas disse finalmente. Conversar? Que adianta? Do jeito que você fala, amanhã ela tá aqui de novo. Patrícia riu com escárnio. Olha, eu sei que ela banca as coisas. Não sou burra. Mas isso não dá carta branca pra ela sufocar a gente. E outra, ela que é o peso morto aqui, não o contrário. Se não tivesse a gente, ia fazer o quê? Ficar mofando naquele apartamento, contando moedas? Peso morto. Aquelas duas palavras explodiram no meu peito como uma granada. Eu que trabalhei desde os 14 anos. Eu que criei um filho sozinha, sem pensão, sem ajuda. Eu que vendi meu patrimônio para dar o teto onde eles moravam. Eu era um peso morto. Não fala assim, Pati. Lucas pediu sem convicção. Não me defendeu, apenas pediu polidez. Tô falando a verdade e você sabe. Ouvi o barulho da porta da geladeira abrindo. A gente tem que resolver isso. Ou ela se toca e dá um tempo, ou o quê? Ou a gente vai ter que ser curto e grosso. Falar que ela precisa se afastar pro bem dela mesma. Não consegui ouvir mais nada. Minha visão turvou. Dei passos trôpegos para trás, abraçando o presente da Alice como um escudo inútil. Saí daquela casa como entrei, invisível. Entrei no meu carro e só então, no silêncio do habitáculo fechado, eu desabei. Chorei um choro antigo, profundo, um choro de quem percebe que amou em vão. Aquele cardigã lavanda nunca chegou à minha neta. Voltei para casa e me tranquei por 3 dias. Deixei morrer dentro de mim a ilusão de que eu tinha uma família. Mas quando algo morre, abre espaço para o novo. E o que nasceu em mim foi algo assustadoramente frio e poderoso. Clareza. Passei 3 dias sem comer direito, remoendo aquela frase. Ela que é o peso morto. No primeiro dia, foi só dor e lágrimas. Ignorei ligações da minha irmã, mensagens do grupo de oração. No segundo dia, a dor virou raiva. Uma raiva silenciosa que queimava minhas entranhas. Andava pela casa falando sozinha, revivendo cada humilhação que engoli calada. No terceiro dia, acordei às 5 da manhã com a mente límpida. Fui ao banheiro e encarei no espelho.
Vi uma mulher de 65 anos, abatida, com olheiras fundas. Mas vi também a dona Elisa, minha mãe, que criou 6 filhos na roça depois de viúva. Lembrei do que ela me disse no leito de morte. Helena, coluna vertebral não foi feita para curvar. Se curvar demais, quebra. Ou você se sustenta, ou você quebra. Escolha. Escolhi me sustentar. Saí do banheiro, sentei à mesa da cozinha e abri meu notebook antigo. Acessei o banco. Comecei a imprimir cada extrato, cada comprovante de transferência, cada boleto pago. Organizei tudo metodicamente, como se montasse um dossiê criminal. Março de 2023. 3.800 de prestação, mais 2.000 de ajuda. Total, 5.800. Abril de 2023. 3.800 de prestação, mais 2.500 de ajuda. Total, 6.300. Fui somando. Os valores escalavam assustadoramente. Mês a mês, ano a ano. Emergências, concertos, escola bilíngue. Viagens indispensáveis. Quando cheguei ao total dos últimos 3 anos, senti vertigem. R$285 mil. R$285 mil investidos na minha própria humilhação. Isso sem colocar na ponta do lápis os R$110 mil que dei para a entrada do apartamento. E nem estou considerando os presentes caros, as roupas de marca que comprei para Alice, os jantares que eu pagava sem pestanejar e os pequenos socorros que viraram obrigação. Imprimi o extrato detalhado, 42 páginas de pura exploração. Organizei tudo numa pasta sanfonada amarela, escrevi na etiqueta, com minha letra cursiva, Relatório de Repasses Financeiros, 2023 a 2026. Em seguida, fui até o fundo falso da minha gaveta de documentos, tirei a cópia da escritura do imóvel deles. Sim, eu tinha uma cópia. Afinal, fui eu quem viabilizou aquela compra. Li os nomes no papel. Lucas Siqueira e Patrícia Muniz Siqueira. Meu nome não constava em lugar nenhum, nem como fiadora, nem como usufrutuária. Nada. Perante a lei, eu era uma estranha para aquele imóvel. Mas perante a moral, cada tijolo daquele lugar tinha o suor do meu rosto. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Marcelo, um advogado antigo cliente meu. Conheci o Marcelo há 10 anos. Quando ajustei o terno de formatura do filho dele e salvamos a roupa na véspera da festa. Desde então. Ele sempre dizia, Dona Helena, precisando de qualquer coisa, o escritório é seu. Chegou a hora. Marcelo, sou eu, Helena. Preciso de uma orientação jurídica. É caso de vida ou morte. Ele me recebeu no final daquela tarde. Coloquei a pasta amarela na mesa de vidro, mostrei a escritura e desaguei a história inteira. Ele ouviu tudo sem me interromper, balançando a caneta entre os dedos, analisando os papéis com aquele olhar clínico. Quando terminei, ele tirou os óculos e suspirou. Dona Helena, sendo bem franco, temos 2 caminhos. O primeiro é considerar tudo como doação. Nesse caso, o dinheiro se foi. O segundo é abrir um processo de cobrança, alegando que foram empréstimos não quitados. Mas eu nunca fiz contrato, Marcelo. Foi tudo na base da confiança. Eu entendo, mas a senhora tem registros de conversas? Mensagens de texto, e-mails, áudios onde eles pedem o dinheiro? Peguei meu celular, abri a conversa com o Lucas e comecei a rolar a tela. Mãe, salva a gente esse mês. As coisas apertaram. Mãe, deposita mais 1.000 aí? Surgiu um imprevisto, mas logo te reponho. Obrigado, mãe. Assim que a firma pagar o bônus, a gente te devolve tudo. A gente devolve. Essa promessa vazia aparecia em dezenas de mensagens. Devolve, reponho, pago depois. Nunca pagaram 1 centavo. Mostrei a tela pro doutor. Marcelo, ele sorriu. Um sorriso de quem encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça. Então não eram presentes, eram empréstimos. E dívida confessada tem que ser paga. Passamos as horas seguintes traçando uma estratégia. O Dr. Marcelo foi cirúrgico. A senhora pode processar, mas a justiça é lenta e desgastante emocionalmente. Ou a senhora pode tomar a atitude mais simples e letal. Feche a torneira. Simplesmente pare de pagar.
Não existe contrato que obrigue a senhora a sustentar marmanjo. O apartamento é deles? Ótimo, as contas também. E se eles reclamarem? O que vão fazer? Processar a senhora por parar de dar mesada? Com esse histórico de promessas de pagamento não cumpridas, a senhora tem a faca e o queijo na mão. Eles é que devem temer um processo. Saí do escritório abraçada àquela pasta amarela, sentindo uma força nova nas pernas. Eu não era um peso morto. Eu era a coluna de sustentação daquele castelo de cartas. E quando você remove a base, tudo desmorona. Nos dias seguintes, preparei o terreno. Fotografei cada documento. Fiz backup das conversas na nuvem. Organizei minhas provas como um general antes da batalha. Eu sabia que o ataque viria. A Patrícia não tinha estômago para esperar. Ela pressionaria o Lucas. E o Lucas, frouxo como sempre foi diante dela, cederia. Só não imaginei que seria tão rápido. 5 dias após minha visita ao advogado, meu celular vibrou com a notificação fatídica. Eu estava na sala, organizando minha caixa de costura. Separava botões de madrepérola por tamanho. Desenrolava linhas embaraçadas. Testava a ponta das agulhas. Era um trabalho manual que me acalmava. Quase uma meditação. Desde a conversa com o Marcelo, eu dormia melhor. Não porque a tristeza tivesse sumido, mas porque agora eu tinha um plano. E ter um plano é o antídoto para o desespero. O celular estava ao lado da tesoura de arremate. Quando vibrou, ignorei. Achei que fosse a operadora ou algum vídeo de bom dia da minha irmã Clara. Mas vibrou de novo, e de novo, uma insistência irritante. Peguei o aparelho. Eram mensagens no grupo Família Siqueira, criado pelo Lucas quando Alice nasceu com a promessa de nos manter unidos. Na prática, era um deserto onde só eu falava, e eles respondiam com monossílabos. Abri o aplicativo e li. Pessoal, decidimos que é melhor a mãe se afastar um pouco. Estamos numa fase complicada e precisamos de privacidade. Agradecemos a compreensão. Li 1, 2, 3 vezes. As letras pareciam flutuar. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era dor aguda, nem fúria explosiva. Era um misto de incredulidade e alívio. Sim, um alívio imenso, porque finalmente a hipocrisia tinha acabado. Eles tinham tirado as máscaras. Rolei a tela. Logo abaixo do texto covarde do Lucas, vi a reação da Patrícia. Um coraçãozinho vermelho. Ela reagiu à minha expulsão da vida deles com um emoji de coração, como se estivesse curtindo uma foto de paisagem. Olhei os outros participantes. Minha irmã Clara estava online. Meu cunhado Roberto também. Ninguém digitou nada. O silêncio absoluto. Aquele silêncio cúmplice de quem vê uma maldade acontecer e prefere não se meter para não sobrar para si. Coloquei o celular de volta sobre a toalha de mesa. Respirei fundo. Minhas mãos, antes trêmulas, agora estavam firmes. Fui até a pia, enchi um copo com água gelada e bebi devagar, olhando pela janela. O céu estava de um azul límpido, quase ofensivo, diante da tempestade que eu acabara de iniciar. Aquele dia bonito era uma mentira. Meu mundo tinha mudado para sempre. Voltei para a mesa, desbloqueei a tela e comecei a digitar. Escolhi cada palavra como se estivesse escolhendo munição. Nada de textão emocionado, apenas fatos. Combinado, Lucas. Pausa. Vou respeitar integralmente o pedido de privacidade de vocês. E para ser coerente, também me afastarei das minhas obrigações financeiras. A parcela do apartamento de R$ 3.800, a mesada de R$ 4.500 e a mensalidade da escola bilíngue da Alice. Espero que desfrutem do espaço que tanto queriam. Com amor, mãe. Reli 2 vezes. Estava educado, frio e definitivo. Apertei enviar. Os 2 tiques azuis de visualização surgiram instantaneamente. Virei o celular com a tela para baixo, coloquei no modo não perturbe e voltei para minha costura. Peguei um carretel de linha azul marinho e enfiei na agulha. Por incrível que pareça, senti uma paz que não sentia há 3 anos. Estava fazendo algo por mim. O tempo passou. 1 hora, 2. Às 7 da noite preparei um jantar simples, torrada com queijo branco e orégano. Comi em silêncio, sem rádio, sem televisão.
Aquele silêncio não era vazio. Era preenchido pela minha liberdade recém-adquirida. Às 9h30, fui para o banho. Deixei a água quente escorrer pelas costas, levando embora a tensão e a humilhação acumuladas. Ao sair, hidratei a pele com meu creme de amêndoas, um pote que eu economizava há meses, e vesti meu pijama favorito. Eram quase 11 da noite, quando voltei para a sala. Foi aí que percebi. O celular vibrava tanto sobre a mesa de madeira que parecia estar dançando. A tela acendia e apagava num ritmo frenético. Peguei o aparelho. O susto foi inevitável. 52 chamadas perdidas. 28 do Lucas, 15 da Patrícia e várias de um número fixo que eu não conhecia. As mensagens de texto se empilhavam na barra de notificações. Lucas, 23h48. Mãe, atende, é urgente. Lucas, 23h50. Você não pode estar falando sério. Foi um mal-entendido, mãe. Vamos conversar? Lucas, 23h59. A gente não consegue pagar tudo isso sozinho. E as da Patrícia, mudando drasticamente o tom de arrogância para desespero contido. Patrícia, 600. Helena, acho que você interpretou errado nossa mensagem. Patrícia, 23. Não precisa ser radical. Somos família. Sentei no sofá e li tudo, uma por uma. Senti um sabor agridoce na boca. Doce, porque a realidade finalmente tinha batido à porta deles. Amargo, porque a preocupação não era comigo, nem com a avó que foi excluída, nem com a mãe que foi humilhada. O pânico era apenas pelos quase 10 mil reais mensais que deixariam de cair na conta. Não respondi a ninguém. Fui até o quarto. Peguei a pasta amarela onde o Dr. Marcelo e eu havíamos organizado o dossiê da exploração e a deixei bem no centro da mesa da sala. Ao lado deixei um bilhete escrito à mão, com letra cursiva e firme. Conforme solicitaram, estou me afastando. Peço que respeitem minha decisão, assim como respeitei a de vocês. Não toquem a campainha. Não me liguem. Se um dia eu estiver pronta para conversar, eu procuro vocês. Helena, dobrei o papel. Sabia que não demoraria. Eles viriam. E eu estava certa. Na manhã seguinte, às 8h30, o interfone tocou. Depois a campainha da porta. E continuou tocando por intermináveis 20 minutos. Eu estava na cozinha, passando manteiga numa fatia de pão caseiro, ouvindo o desespero deles do outro lado da madeira maciça. Sorri. Quem pede distância tem que aguentar a solidão. Mãe! Mãe, eu sei que a senhora está aí. Abre, por favor, gritava o Lucas. Dona Helena, vamos agir como adultos, por favor. A voz da Patrícia tentava manter a compostura, mas falhava. Terminei meu café, lavei a xícara, sequei e guardei. As batidas na porta agora eram socos. Respirei fundo, peguei o bilhete que escrevi na noite anterior e caminhei silenciosamente até a porta. Sem girar a chave, deslizei o papel por baixo da fresta. Do outro lado, o barulho cessou instantaneamente. Eles viram. Voltei para o quarto na ponta dos pés, liguei o ventilador para abafar qualquer som e peguei um livro que minha irmã Clara tinha me emprestado. As batidas voltaram por mais 10 minutos. Depois ouvi vozes abafadas, discutindo no corredor, e finalmente passos se afastando. Passei a manhã lendo. Consegui avançar 50 páginas e até cochilei. Quando acordei, me senti leve. Mas a tarde trouxe uma nova enxurrada de mensagens. Lucas, 14h20. Mãe, o boleto do condomínio vence na segunda. Se não pagar, tem multa. Lucas, 15. Não faz isso com a sua neta. A escola vai mandar a cobrança. Patrícia. Helena, desculpa se fui grossa. Vamos marcar um almoço? Eu faço aquele prato que você gosta. Um almoço. Como se 3 anos de exploração e desprezo pudessem ser apagados com uma refeição. Ignorei. No sábado de manhã, foi a Clara quem apareceu. Ela não avisou. Apenas tocou a campainha e gritou: Helena, sou eu. Trouxe sonhos. Abri a porta. Minha irmã entrou como um furacão, despenteada e prática como sempre. Põe o café para passar. Quero saber de tudo.
Sentamos e contei cada detalhe. O jantar humilhante, a conversa que ouvi escondida, a mensagem no grupo, minha resposta e o ataque de pânico deles. Clara me ouviu mastigando, séria. Quando terminei, ela limpou o açúcar do canto da boca e disse: "Já não era sem tempo." Olhei para ela surpresa. "Sério, Helena, eu vi você sumindo nesses anos. Vi você virar uma sombra para agradar aquele menino mimado e aquela mulherzinha." Eu me mordia de raiva, mas não podia me meter. Era sua casa, sua vida. "Eles estão desesperados", murmurei. "E vão ficar mais." Clara foi implacável. "Agora vão ter que crescer. Vão ter que descobrir quanto custa a vida boa que levam. Você fez o maior favor que poderia fazer por eles." Ela ficou comigo até a tarde. Vimos novela antiga, rimos, comemos besteira. Quando ela saiu, me abraçou forte e disse: "Não fraqueja. Eles vão tentar te manipular." No domingo, a profecia da Clara se cumpriu. Eles usaram a arma secreta, a Alice. O interfone tocou e ouvi a voz doce da minha neta. "Vovó, é a Alice. O papai disse que você tá dodói do coração. Fiz um desenho pra você sarar." Meu mundo desabou. Segurei o choro na garganta. Apertei o botão do interfone. "Oi, meu anjo. A vovó não tá muito bem hoje, querida. Mas fiquei muito feliz com o desenho. Deixa com o papai que depois eu pego, tá bom?" "Você não vai descer, vovó?" Fechei os olhos, sentindo as lágrimas quentes escorrerem. "Hoje não, meu amor. A vovó precisa descansar. Eu te amo muito." "Tá bom, te amo, vovó." Desliguei e escorreguei pela parede até o chão. Chorei de soluçar. Aquilo foi cruel. Usar uma criança inocente como escudo, como ferramenta de chantagem emocional. Mas eu não podia ceder. Se eu abrisse a porta agora, voltaria a ser o capacho de sempre. Na segunda-feira, o dia do vencimento da prestação chegou. À noite, o Lucas mandou a mensagem mais longa e derrotada de todas. "Mãe, o boleto venceu hoje. A conta está negativa. A gente não tem como pagar. Tentei um empréstimo no banco e fui recusado. A Patrícia tá em pânico. A Alice perguntou por você 3 vezes hoje e eu já não tenho o que inventar. Mãe, eu sei que errei. Sei que te magoei. Mas por favor, não faz isso. Não deixa a gente perder o apartamento. Não por orgulho, por favor. Não por orgulho." Ele realmente achava que se tratava de orgulho ferido. Digitei pausadamente, sentindo o peso de cada letra. "Não é orgulho, Lucas. É dignidade. Vocês pediram distância. Eu concedi. Vocês me chamarem de peso morto. Eu ouvi. Agora vocês precisam entender que respeito não se pede, se conquista. E quando a gente perde o respeito de alguém, sempre vai acontecer. Às vezes, não recupera nunca mais." Enviei e desliguei o aparelho. Naquela noite chorei novamente, mas foi um choro diferente. Não era de desespero, era um choro de luto. Eu estava enterrando a Helena que fui a vida toda, para dar espaço à mulher que eu precisava me tornar. E essa nova mulher não aceitava mais viver de restos. Uma semana se arrastou. 7 dias de um silêncio denso, de celular desligado na maior parte do tempo. De madrugadas em claro, me questionando se eu não tinha sido dura demais. Naquela quarta-feira, eu estava na sala dobrando lençóis quando a campainha tocou. Espiei pelo olho mágico e vi a Clara, mas a expressão dela estava estranha, tensa, nervosa. Abri a porta. "Precisamos conversar", disse ela, entrando sem esperar convite. "E você não vai gostar nada do que eu tenho para te contar." Meu estômago deu um nó. "Aconteceu alguma coisa com a Alice?" "Não, a menina está bem." Clara passou a mão no rosto, exausta. "Senta aí, Helena, por favor." Sentamos no sofá. Ela ficou torcendo as mãos por um instante, claramente medindo as palavras. "Lembra que eu não comentei nada quando o Lucas mandou aquela mensagem no grupo?" "Lembro. É que eu fiquei em choque na hora. Mas depois o choque virou raiva. Então, na sexta-feira passada, eu liguei para Patrícia." Clara me olhou fixamente. Eu queria entender
Que loucura era aquela para eles fazerem aquilo com você? Meu coração acelerou. E aí ela se abriu comigo. Acho que a Patrícia me vê como aliada, sabe? Como eu nunca me meti, sempre fui polida, ela achou que eu ficaria do lado deles. E o que ela disse? Clara respirou fundo, tomando coragem. Ela disse que aquele papo de fase complicada era mentira. Não tinha fase ruim nenhuma. O que tinha era um projeto. Sentiu frio na espinha. Que tipo de projeto? A Patrícia queria te afastar porque estava planejando reformar o apartamento. Especificamente, ela quer transformar o quarto de hóspedes, aquele onde você dorme quando fica lá para cuidar da Alice, num closet de luxo. Fiquei paralisada, incapaz de piscar. Closet? Closet, Helena. Ela me mostrou até as referências no Pinterest. Espelhos do chão ao teto, iluminação embutida, tapete felpudo. Orçamento de R$35 mil. Clara balançou a cabeça incrédula. E ela falou com todas as letras. Não dá pra fazer obra com a tua irmã vindo aqui toda hora. Ela vai querer dar palpite, vai reclamar da poeira, vai encher o saco. Então, eles decidiram te dar um corte. Minha garganta fechou. Um corte, como se eu fosse um galho seco numa árvore que atrapalha a vista. Clara segurou minha mão, apertando com força. Mas tem mais. O que ela disse depois me fez ter vontade de atravessar a linha telefônica e dar na cara dela. O quê? Perguntei num fio de voz. Disse que você era muito crudenta, que não suportava mais você querendo ir todo fim de semana, querendo participar da vida deles. Mas aí soltou a pérola. O problema, Clara, é que do dinheiro dela a gente precisa. Então temos que dar um jeito de manter a grana entrando, mas sem ela circulando aqui dentro. As palavras caíram como blocos de concreto no meu peito. Manter a grana sem ela circulando. Eu era uma torneira que eles queriam abrir apenas para sacar o dinheiro, mas sem ter que lidar com o incômodo da minha presença. Ela disse isso mesmo? Minha voz saiu rouca. Ipsis literis. E sabe o que mais? Eu fui investigar. Clara tirou o celular da bolsa. A conta não fechava. Eles choravam miséria para você. Diziam que estava tudo apertado. Mas a Patrícia vive postando vida de rica nas redes sociais. Ela virou a tela para mim. Era o Instagram da Patrícia. A primeira foto mostrava uma barca enorme de comida japonesa. Legenda: sextou em grande estilo. Merecemos. Rolei para baixo. Outra foto. Patrícia exibindo uma bolsa de couro de marca, sorrindo pro espelho. Mimo pra mim mesma porque eu posso. Mais uma. Ela e o Lucas num bar sofisticado. Brindando com drinks coloridos. Noite do casal é sagrada. Isso tudo é dos últimos 2 meses, Helena, disse Clara, apontando para as datas. Enquanto eles imploravam ajuda para você pagar as contas básicas, olha onde eles estavam gastando seu dinheiro. Comecei a somar mentalmente, sentindo a náusea subir. Aquele jantar japonês não saía por menos de R$400. A bolsa, eu conhecia a marca, custava uns 2.500. As saídas semanais. Cada uma levava fácil R$600 ou R$800. Olhei para aquelas imagens na tela do celular da Clara. O sushi, as bolsas de grife, os drinks coloridos. Minha aposentadoria, meu suor, as minhas economias de uma vida inteira sendo transformadas em status para o Instagram, enquanto eu comia pão com manteiga para economizar. Naquele momento, a última gota de culpa que ainda restava dentro de mim secou. A tristeza deu lugar a uma frieza que eu desconhecia. Peguei meu próprio celular. Minhas mãos não tremiam mais. Não liguei, não gritei, não pedi explicações. Apenas tirei uma foto da tela do celular da Clara, focando bem na bolsa nova e na data da postagem. Enviei no grupo da família. Em seguida, digitei a última mensagem que eles receberiam de mim. Parece que o momento delicado de vocês era bem saboroso e caro. Fico feliz em saber que vocês têm recursos de sobra.
O dinheiro que eu guardava para emergências e que ia virar o closet de luxo da Patrícia agora tem um destino melhor: a minha própria vida. O banco da mãe fechou permanentemente. Adeus. Bloqueei o Lucas. Bloqueei a Patrícia. Saí do grupo. Clara segurou minha mão e sorriu. Pela primeira vez em anos, respirei sem sentir um peso no peito. O que aconteceu depois? O previsível. Sem a minha torneira financeira, o castelo de cartas desmoronou rápido. 2 meses depois, soube pelo porteiro, que ainda gostava muito de mim, que eles entregaram as chaves da cobertura. Não conseguiram segurar a bronca. Tiveram que se mudar para um apartamento de 2 quartos num bairro bem mais modesto, longe do centro. A Patrícia teve que voltar a trabalhar em horário integral. O Lucas, finalmente, teve que aprender a ser homem e pai, sem o colchão de segurança da mamãe. Quanto a mim, eu usei aquele dinheiro que sobrava todo mês para fazer a minha primeira viagem de cruzeiro. Conheci pessoas, dancei, ri e descobri que a vida aos 65 anos não é o fim, é apenas um recomeço. Sinto falta da Alice todos os dias, mas aprendi que não posso comprar o amor da minha neta sendo humilhada pelos pais dela. Um dia, quando ela crescer, ela vai saber onde me encontrar. E eu estarei aqui, inteira, digna e feliz. Aprendi a lição mais dura de todas, mas a mais valiosa. Não existe amor onde não existe respeito. E a única pessoa que pode se salvar é você mesma. E você? Já passou por uma situação onde teve que escolher entre ajudar a família ou manter sua dignidade? Me conta aqui nos comentários. Quero saber a sua história e de onde você está me assistindo agora. Qual a sua cidade e estado? Se essa história tocou seu coração, se você sentiu essa virada de chave junto comigo, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui a gente fala de vida real, sem filtros. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima história.